Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Agradecemos a Ti, Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, que se renovaram sobre as nossas vidas. Ó Pai, neste dia, ó Pai, durante a manhã, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos para um novo dia, mais graça e mais misericórdia foram derramados sobre cada um de nós. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós não sermos consumidos, a graça e a misericórdia do Senhor, que é abundante sobre as nossas vidas. Ó Pai, continue falando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Faz do nosso coração uma terra fértil, terra macia, para que a Tua palavra, a Tua semente possa cair, ó Deus, e gerar frutos, frutos dignos de arrependimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele é dividido em duas partes, né? Do versículo 1 ao versículo 14, do versículo 15 até o versículo 23. Do versículo 1 ao 14 fala o que Deus fez por nós, através das três pessoas da Trindade, né? E é interessante, estava lendo um estudo sobre esse texto, e Paulo, ele, no texto grego, ele não faz pontuações. Do versículo 1 ao versículo 14 é uma frase só.
né? Quem já estudou aí redação, técnicas de literatura, sabe que os professores, quando vai ensinar a escrever uma redação, eles falam assim: não façam parágrafos muito grandes, porque o risco de errar é muito grande, né? Você tem que fazer frases curtas para facilitar a compreensão e que você não corra o risco de errar, né? E eles dizem que fazer parágrafos muito grandes, frases muito grandes, são para pessoas com um conhecimento da língua muito grande, são para pessoas muito eruditas, né? E Paulo, ele vem e descarrega uma frase gigantesca, mostrando todo o plano da salvação de Deus para nós. E depois que ele fala do plano de salvação, a partir do versículo 15, ele fala qual é a nossa herança. O que nós conquistamos a partir do ponto em que Deus nos colocou, né? O que nós recebemos com isso. Nós vamos ver cada versículo aqui, eu gostaria de lê-lo todo novamente, mas antes é interessante falar sobre para quem Paulo estava escrevendo, né? Éfeso era uma cidade, né? Carta aos Efésios para a cidade de Éfeso, era uma cidade com quase 300 mil habitantes, naquela época, há 2000 anos atrás. Hoje uma cidade com 300 mil habitantes, uma cidade de certa forma grande, né? Uma cidade boa, desenvolvida. Então naquela época, há 2000 anos atrás, essa era uma cidade com quase 300 mil habitantes, era uma das cidades mais importantes do Império Romano, junto com Roma, Alexandria e Corinto, dentre outras, era uma das mais importantes. Na cidade de Éfeso havia o grande templo à deusa Diana, né? A gente lê lá no livro de Atos, quando Paulo está ali em Éfeso pregando, né? Muitos não gostaram da pregação dele e se levantaram contra ele gritando: grande é Diana dos Efésios, porque eles adoravam, era uma cidade muito idólatra. E um dos motivos da cidade ser grande, além da posição comercial que ela tinha, que havia um porto, né, ali na cidade, era uma rota de comércio. Um dos motivos da cidade ser grande o que trazia muito dinheiro para a cidade eram as peregrinações de idolatria à deusa Diana. Lá ficava o grande templo, né? No grego eles chamavam de Artemis. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, quem já ouviu falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? As pirâmides lá do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, o farol de Alexandria, entre eles, né, o Coliseu em Roma, entre eles estava essa cidade, o templo a Diana. Era uma cidade muito rica, muito desenvolvida. Mas, como eu disse, né, em Atos, eles inicialmente, diante da pregação do apóstolo Paulo, eles confrontaram o apóstolo Paulo: não, nós queremos a Diana. Mas Paulo persistiu. Paulo permaneceu 3 anos naquela cidade, e após 3 anos, milhares e milhares de pessoas conheceram a Jesus. E agora Paulo está escrevendo para essa cidade onde há milhares de cristãos estabelecidos, há uma igreja estabelecida, e essa cidade foi transformada pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, ao ponto de que aquelas pessoas idólatras, lá se fazia muita feitiçaria, né, muita magia negra. Eles pegavam os seus livros, né, de adoração, de feitiçaria, e levavam em praça pública e colocavam fogo, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida deles. Aquela cidade foi totalmente transformada. Éfeso foi tão importante, né, que foi dessa cidade que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios. Foi nessa cidade que sucedeu Paulo, Timóteo, né, o discípulo de Paulo sucedeu a Paulo nessa cidade, pastoreando aquela igreja. Depois o próprio apóstolo João pastoreou a igreja da cidade de Éfeso. E dessa cidade, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João e depois as suas outras 3 epístolas. É uma cidade muito importante para a palavra de Deus. Muito do que Deus revelou ali naquela cidade. Então Paulo, né, depois de ter ficado 3 anos ali, ele volta a Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso e ele é levado a Roma, né? E quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele já está preso. Então ele está querendo
né, descrever para os efésios, para que eles se mantivessem firmes na fé, por que eles chegaram àquele ponto, né? Por que a cidade deles foi tão transformada? E ele começa a falar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Primeira coisa que a gente pode ver aqui, Paulo fala aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Antes de termos uma identidade geográfica, nós temos que entender que nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus. Como eu disse, Éfeso era uma grande cidade, economicamente boa, né? Não faltava trabalho, grandes monumentos havia na cidade, mas Paulo está falando: vocês estão em Éfeso, mas vocês são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, antes da identidade geográfica de vocês, o que importa para vocês é se vocês estão em Cristo Jesus ou não. Não importa quão boa é a cidade que vocês moram, não importa quão financeiramente boa é essa cidade, não importa quão rica seja essa cidade, não importa quantas atrações haja na cidade, o que importa é quem vocês são em Cristo Jesus. Antes de qualquer identidade geográfica, eu sou de São João del Rei, eu sou de São Paulo, nós somos o povo de Deus na terra. Nós temos a identidade em Cristo Jesus. Versículo 2: a vós graça e paz da parte de Deus. Algumas semanas atrás eu estava viajando para Vila Velha, né, nas férias, e no trem eu estava lendo esse texto, e eu parei nesse versículo, né, tinha um comentário na Bíblia falando sobre a graça e a paz, que não são coisas isoladas, né, a graça e a paz, mas uma é consequência da outra. Não tem paz se não tiver a graça de Deus. A verdadeira paz, ela procede da graça de Deus, onde a graça de Jesus Cristo, através do derramamento de sangue de Jesus Cristo, onde não há graça, não há paz, há uma paz falsa. Só há a verdadeira paz onde há a graça de Deus. E é interessante que o judeu, ele cumprimentava o seu concidadão, né, com a paz, shalom. O grego, ele cumprimentava o seu concidadão com a graça. O grego não falava paz, ele falava graça. Já o judeu, ele falava paz. Paulo vem junto os dois termos, o do grego e o do judeu, e fala graça e paz. Não há um sem o outro. Mas a sequência é essa: primeiro a graça, depois a paz. Por quê? A paz vem de ter esperança. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem paz, né? Uma pessoa que está aqui, se nós estivermos aqui agora, sem saber qual é a nossa esperança de amanhã, a gente fica o quê? A gente fica aflito. O que eu vou fazer amanhã? A gente fica sem paz. Meu Deus, se eu não tenho a esperança de que eu vou levantar amanhã, trabalhar e ganhar o sustento para colocar o pão na minha casa, o que vai acontecer comigo? No dia de hoje eu já fico sem paz por causa do dia de amanhã. Mas como nós temos esperança, a gente fica tranquilo. Então a graça de Deus é que traz essa esperança. Porque por mais que haja alguém aqui que não sabe o que vai comer amanhã, e pode ser que haja alguém aqui que não sabe o que vai comer amanhã, você tem que estar convicto, ter a esperança que a graça de Deus é sobre a sua vida, e em Deus nada te falta. Então essa é a nossa esperança, por isso nós temos paz, por isso nós temos shalom. Versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, nós temos que ter a convicção que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essa semana na célula, na hora da oração, né? Essa semana a gente divide lá com os cartãozinhos, né? Um fica com a oração, o outro com a palavra, um com o lanche, e eu fiquei com a oração. E eu falei um pouquinho para eles, né? Às vezes a gente pode se questionar assim, mas se Deus sabe de tudo, se Deus sabe de tudo que eu preciso, para que orar? Para que falar com um Deus que sabe tudo? Antes da palavra sair da minha boca, Ele já sabe, para que eu vou falar? Para que orar? Mas é porque na nossa cabeça orar está ligado a pedir. Mas a oração, o pedir, ele quase não existe.
A oração é muito mais agradecimento do que pedir. A gente agradece porque a gente tem a confiança que Deus já sabe aquilo que a gente precisa. A gente tem a confiança que Ele sabe o que eu vou precisar daqui a 15 dias, do que eu vou precisar daqui a 30 dias, do que eu vou precisar amanhã. Então, a minha oração é: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. E agradecendo, a gente dá glórias ao Senhor, porque o Senhor é santo. Teu é o reino, Tu é a glória. Por isso nós oramos. Porque tem pessoas, né, que querem criticar a nossa fé, falam assim: mas se o seu Deus sabe tudo, por que você fica orando, falando com Ele? Eu agradeço o meu Deus, eu falo com Ele por causa disso, porque Ele já liberou sobre a minha vida, versículo 3, todas as bênçãos espirituais, não falta nenhuma, Ele liberou todas, não está incompleto o trabalho dele, Ele já liberou todas as bênçãos espirituais sobre a minha vida, nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo agora, até o versículo 14, ele faz um resumo da salvação, da nossa redenção, através das três pessoas da Trindade. Ele vai falar o que o Pai fez, o que Jesus Cristo fez, e o que o Espírito Santo fez, né? É como se a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, isso já estava planejado. Em Apocalipse fala que digno é o Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fazer tudo o que Ele fez, antes de nos criar, Ele já sabia que precisaria nos salvar. E as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles conversaram entre eles, né? Que a gente imagina, né? Porque a gente não estava lá para saber. Mas com certeza eles acordaram o que cada um ia fazer. Então o Deus Pai falou: eu vou fazer isso. O Deus Filho disse: meu papel vai ser esse. E o Espírito Santo disse: eu farei isso. E Paulo descreve isso aqui. Só um parêntese, ontem até eu estava pregando para os jovens, falando sobre o que é ser próximo e o que é o outro. E isso faz a gente entender um pouquinho da Trindade. Porque a gente pensa assim: mas como entender três pessoas que são um? Mas é porque na Trindade não existe o outro. O outro existe para a gente, né? Eu sou o Paulo, o Diego é outro. Eu sou um, você é outro. Mas na Trindade eles são tão próximos, tão próximos, tão próximos, que três se tornam um. E sabia que essa era a vontade de Deus para cada um de nós? A família, né? A família, Deus criou a família antes da igreja. Por quê? A igreja deveria ser o reflexo da família. Por isso que Deus criou a família antes. Deus criou Adão, criou Eva e fez deles um. Duas pessoas, na verdade, não era Adão e a outra, Eva. Era uma pessoa. Porque eles eram tão próximos, tão próximos, tão próximos, que eles se confundiam. Quem olhava para eles, é claro que quem olhava ali era Deus, não via Adão e Eva, via uma só pessoa, uma só carne. Mas quando vem o pecado, quando vem a queda, o que acontece? Nós deixamos de ver o outro, nós deixamos de ver o próximo, e nós passamos a ver o outro. É por isso que Jesus não falou: amai o outro como a ti mesmo. Ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não vejo o meu irmão como próximo, como eu posso amá-lo? Se eu só vejo o meu irmão como outro, porque o outro é aquele a quem a gente derruba as nossas, joga as nossas acusações. Adão, a partir do momento que ele estava em pecado, ele estava caído, ele deixou de ver Eva como próxima dele, como um. Ele passou a ver Eva como outro e passou a derramar as suas acusações sobre Eva. Não, Deus, a culpa não foi minha, foi dessa mulher que o Senhor me deu. Eles já não eram um, agora eram dois indivíduos separados. Então o outro é aquele que é pior, né? Não, eu sou bom, ruim é o outro. A minha opinião que é a boa, a opinião do outro é ruim. Mas quando nós entendemos que nós devemos ser próximos, nós temos que nos confundir uns com os outros. E a minha dor tem que ser a mesma dor do outro. Mas não é mais outro, é próximo. A gente até costuma falar o outro, né? Mas tem que ser o próximo. Muito próximo. Então a Trindade é isso. A Trindade são
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tão próximos que não tem como dividi-los, não tem como separá-los. São um. Versículo 4, começa a falar da obra de Deus, o que o Deus Pai fez. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Primeira coisa, né? Já dura séculos a discussão, mas como assim predestinou, elegeu? Então, Deus predestinou alguns para a salvação e outros para o inferno, como é isso? Mas nós não temos livre-arbítrio, isso já dura séculos, né? Talvez alguns não conheçam, não procure conhecer, isso não faz diferença para a nossa vida. O que faz diferença para a nossa vida é se nós estamos em Cristo Jesus ou não. Porque a Bíblia fala tanto de predestinação e eleição, como de livre-arbítrio, né? Tem a discussão, você é calvinista ou você é arminiano? Quando alguém me pergunta isso, eu aprendi com o pastor, eu falo, eu não sou nenhum nem outro, porque Jesus também não é nem calvinista nem arminiano. Jesus é Jesus, e eu estou com Ele, né? Jesus não é nada disso. Eu gosto muito do exemplo de um pastor presbiteriano, né? Porque os presbiterianos, a doutrina é calvinista da eleição, mas ele explica muito bem, né? O reverendo Augusto Nicodemos, certa vez perguntaram para ele, os alunos de um seminário, ele estava falando sobre predestinação, eleição, livre-arbítrio, aí no final da aula ele chegou para os alunos e perguntou, vocês entenderam tudo sobre eleição, predestinação e livre-arbítrio? Os alunos falaram, né? Jovens, né? Acho que sabe tudo, né? Eu também sou jovem, às vezes eu acho que eu sei tudo, a gente tem que aprender com os mais velhos. E eles falaram, não, entendemos. Aí ele virou para esses alunos e falou, então vocês me explicam, porque eu tenho anos de estudo da palavra, e eu até hoje não entendi. Como que Deus concilia a eleição, a soberania dele com o nosso livre-arbítrio. E ele deu um exemplo para esses jovens, falando, a eleição, a soberania de Deus, que Ele tem o comando de todas as coisas, e a vontade humana, o livre-arbítrio, é como uma linha de trem. Tem dois trilhos, eles andam lado a lado o tempo todo, e nós não conseguimos juntá-los. Nós, humanos, não conseguimos entendê-los, juntá-los nessa vida. Então, os trilhos andam lado a lado o tempo todo, porque os dois existem. E nós só conseguimos ver os dois trilhos juntando quando nós olhamos lá no final, na linha do horizonte, o que acontece? Os dois trilhos se encontram. Então ele falou para eles, olha, existem as duas coisas na palavra de Deus, nós só vamos ter entendimento disso completamente na eternidade. Então, por enquanto, não se preocupem com isso, não gastem o tempo de vocês com isso, né? Estejam firmes no Senhor, amém? Mas aqui a gente pode entender, Deus nos predestinou, Ele nos elegeu, como? Porque Ele nos tomou para si. Ele tomou cada um de nós, cada um de você que está aqui, para Ele. Ele nos comprou, Deus nos comprou, Ele nos pegou para Ele e disse, eu quero, né? Hoje de manhã eu estava dando exemplo, é como quando você vê uma coisa que você quer muito, e eu quero aquilo ali, eu quero para mim, eles são meus. E nos predestinou, versículo 5, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Jesus. Então aqui vai falar que Deus nos adotou como filhos. E essa palavra adotou aqui não é na concepção que a gente tem hoje de adoção, porque hoje nós adotamos somente crianças, né? Alguém aqui adota um adulto? De forma assim, de forma afetiva pode adotar, meu filho, vem cá, até chamar alguém para morar na casa, ele mora comigo, mas legalmente não existe adoção de adulto, a não ser que ele seja um incapaz, mas aí ele é considerado como menor. Mas adultos capazes, não existe adoção legalmente, né? Só existe adoção de crianças, mas a adoção aqui, esse termo, era adoção de pessoas adultas, porque na época de Jesus, na época de Paulo, a criança não tinha direitos, a criança não tinha direito à herança,
Então, quando Deus fala que nos adotou, Ele nos adota, independente da idade de cada um aqui, na condição de adulto, porque o adulto, ele tem direito à herança. O adulto, ele tem direito a tudo aquilo que é do Pai. Então, Deus nos adotou com esses direitos, com a mesma herança de Cristo Jesus. Para o louvor, versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos faz agradáveis a si no amado. Então aqui, primeiro falou do que Deus Pai fez. Então guardem aí, o que Deus fez? Ele te comprou. Qual foi o papel de Deus na nossa salvação? Ele nos comprou, Ele nos escolheu, Ele disse, eu quero eles para mim. Eles são meus. Mas agora tinha que entrar uma outra pessoa. Alguém tinha que buscar aquilo que Deus comprou. E aí que entra Jesus, né? É como se Deus tivesse olhado mesmo, né? E falado, eu quero eles, né? Quando a gente quer alguma coisa, quando que é muito valiosa para nós, a gente não manda qualquer pessoa buscar, não é? Alguém que é muito valioso para você, a sua filha, você manda qualquer um buscar na escola? Você manda qualquer um buscar o seu filho? Um bem que é valioso para você, você manda qualquer um buscar? Né? Você manda alguém que você confia muito, e ainda alguém que é muito valioso por você. Foi isso que Deus fez. Ele nos comprou e mandou aquele a quem Ele mais confiava, a quem Ele mais amava, para vir nos buscar, para buscar essa mercadoria, né, valiosa que somos eu e vocês. E aqui entra Jesus, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A remissão pelo sangue de Jesus, a redenção pelo sangue. O Pai comprou, o Filho veio nos buscar, Ele trouxe um dinheiro, Ele trouxe um valor para comprar as nossas vidas, Ele trouxe uma moeda para comprar as nossas vidas, o próprio sangue dele. Ele derramou o próprio sangue para nos comprar. Segundo as riquezas da sua graça, versículo 8, que Ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui nós chegamos na terceira pessoa, né? Agora entra o Espírito Santo. O Pai, Deus Pai, nos comprou. O Deus Filho, Jesus, veio à terra nos comprar, nos buscar para o Pai e pagou o preço. Só que Ele não levou a mercadoria imediatamente, né? Ele veio, selou e voltou para o Pai. Quem é o selo que está falando aqui? O Espírito Santo de Deus. Então, usando, né, esse exemplo da mercadoria, o Deus Pai olhou, né, como a gente olha hoje na internet, a gente vai lá, olha um produto que está longe, a gente olha pela internet mesmo, gosta, fala, eu quero esse. Só que Deus, Ele não fez a compra direto pela internet. Ele falou assim, não, eu vou mandar meu filho para ir lá, conferir o produto e comprar, pagar os preços com sangue. Jesus veio, pagou o preço com sangue, mas Ele não levou a mercadoria, Ele colocou no correio com o selo. Por isso que nós estamos no caminho. Jesus disse para os discípulos, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos, deixarei com vocês o Consolador, o Ajudador. O Espírito Santo é quem está nos conduzindo para o Pai.
O Espírito Santo está nos conduzindo para Jesus. E assim como era o selo daquela época, o selo tinha uma questão de autoridade. A partir do momento que estava selado, se você não tem autoridade para abrir esse selo, você não pode abrir esse selo. Se você não tem autorização para abrir esse selo, você não pode abrir esse selo. O selo só podia ser aberto por quem o selou. Essa encomenda, essa carta, só pode ser aberta pelo destinatário final. O Espírito Santo não é retirado da sua vida, meu irmão. O Espírito Santo não é retirado da sua vida, minha irmã. Somente Deus pode quebrar o selo que está em você. Somente Deus pode quebrar o selo. Ele vai quebrar, sabe quando? Quando chegar aquele grande dia em que Jesus virá nos céus, e no céu nós nos encontraremos com Ele, a igreja. É por isso que o Espírito Santo não fica na terra quando a igreja vai. Por quê? O Espírito Santo é o selo da igreja. Se a igreja vai, o Espírito Santo vai junto. Para quê? Para que Jesus quebre esse selo e nos tome e nos entregue ao Pai. Mas nós temos que entender que nós estamos no caminho. Essa mercadoria ainda não foi entregue. Nós estamos caminhando. E da mesma forma como acontece no mundo natural, quem aqui já comprou uma mercadoria que foi extraviada? Eu já comprei. Foi extraviada, nunca tive notícia do produto, né? Pelo correio. E da mesma forma como há pessoas mal intencionadas dentro das transportadoras, do correio, que vão lá e pegam um produto que não é deles, com um selo que não é deles, e cortam esse produto, e abrem, e furtam. Essa é a obra de Satanás, do diabo dos nossos dias. Ele invade, ele quer entrar em algo que não é dele, mas ele não tem autorização nem poder para quebrar o selo do Espírito Santo de Deus. Mas ele quer tentar. Ele quer tentar extraviar a mercadoria, que é cada um de nós. Ele quer tentar nos tirar do caminho de chegar até Jesus Cristo, chegar a Deus. E muitas vezes essa caixa, o selo não é quebrado, entendam isso, o selo não é quebrado, o Espírito Santo de Deus foi colocado em você, e ele não é tirado, mas a caixa, que somos cada um de nós, muitas vezes cai, a caixa dá uma amassada, ela rasga, a caixa machuca, ela desvia para um lado, desvia para o outro, mas a obra do Espírito Santo é exatamente quando a caixa cai para o lado, ele pega a caixa e coloca no caminho de novo. A caixa cai para o outro lado, ele pega a caixa e coloca no caminho de novo. A caixa machuca, ele vem e consola a caixa. A caixa se frustra, ele vem e diz: tenha esperança, porque o seu destino é estar com o seu Senhor. A caixa desanima, mas ele diz: continua firme. Por isso que nos nossos dias, quem está? É claro que o Deus Pai permanece, o Deus Filho permanece, mas a obra do Deus Pai já foi feita, ele comprou. A obra do Deus Filho já foi feita, ele veio e pagou o preço. Quem está conosco é o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus em cada um de nós. Por isso que todos nós devemos dizer: Espírito Santo, obrigado, e me conduza mais uma vez nesse caminho, continue me fortalecendo, me dando a direção. Por mais que eu tropece, meu joelho seja ralado, mas eu vou me levantar e vou continuar no caminho, porque o selo do Senhor está em mim, o selo do Espírito Santo está em mim. Essa é a obra completa da redenção de Cristo Jesus nas nossas vidas. O Pai nos comprou, Ele pagou o preço, o Espírito Santo nos conduz até o Pai. Fosse selados com o Espírito Santo do quê? Da promessa. Nós não podemos esquecer da promessa, porque se nós temos esperança é porque a promessa foi feita. E agora o apóstolo Paulo, né, vai começar a falar onde nós estamos a partir de tudo isso, né? Nós somos salvos, nós somos comprados, escolhidos, eleitos, predestinados, seja lá a palavra que for, em Deus, para Ele, para a glória dEle. Qual é o papel do homem na terra? A glória de Deus. A glória de Deus. A Deus somente a glória. E nós estamos nele. Mas há coisas que nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo começa a orar para aqueles irmãos em Éfeso, versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor
da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês conheçam, tenham revelados qual é a herança de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aquela história, né? Daquela pessoa que era muito rica, tinha uma herança, ela tinha uma herança muito grande para receber, ela seria muito rica, mas ela não sabe da existência dessa herança, e ela vive como um mendigo. O que Paulo está falando aqui é: vocês têm uma herança, vocês têm um tesouro precioso derramado sobre a vida de vocês, mas se vocês não conhecerem esse tesouro, não vai adiantar nada. Vocês vão continuar vivendo como quem não tem herança, como quem não tem direito a nada. Se vocês não entenderem que vocês receberam a adoção de filhos adultos, vocês vão continuar andando como meninos, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Mas Deus não nos adotou como meninos. Entendam que aqui não é questão de idade, mas é questão de entendimento espiritual, de receber as verdades de Deus espiritualmente, aquilo que Deus já liberou para cada um de nós. Porque se nós vivermos como meninos e não como homens, né? Que estou falando de uma forma geral, né? Não como meninas, mas como mulheres formadas, nós não teremos conhecimento daquilo que Deus derramou sobre cada um de nós. E aí o diabo, que é esse que quer nos extraviar do caminho, ele nos convence com as suas mentiras. Por quê? Uma criança é facilmente convencida com qualquer história. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, não é qualquer historinha que nos convence. O diabo, ele é pai da mentira, e é o único poder que ele tem, mas é um poder muito forte, porque quando nós não temos a verdade, a mentira nos convence. Quando nós não estamos firmes na verdade, a mentira nos convence. E a mentira do diabo é: não, a graça de Deus foi derramada, mas o seu pecado não tem jeito não, o seu erro não tem jeito não, vai embora mesmo, você não tem jeito, acabou para você, não tem chance. Quando nós não entendemos a verdade de Deus para a nossa vida, a gente cai na mentira do diabo, porque a graça de Deus é superabundante, e não há pecado que seja mais abundante do que a graça de Deus, do que a graça de Jesus Cristo. Mas então eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque já que a graça de Deus é superabundante, então eu posso errar, e Deus vai vir com a graça e superabundar. Sim, a graça de Deus vai superabundar, mas nós não fazemos mais aquilo que nós queremos. Quando nós entendemos que a graça de Deus é superabundante sobre as nossas vidas, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, e nós não queremos mais viver para nós mesmos, nós queremos viver para aquele que nos amou e nos salvou e derramou o sangue dele para cada um de nós. Por quê? Porque nós não somos mais meninos, nós somos filhos adultos. O menino é aquele que é corrigido e volta para o erro. Quando a gente vai crescendo, tem que começar a mudar. A gente vai errar? Vai. Mas a frequência dos erros, elas diminuem. Por quê? Porque nós não queremos mais desagradar o nosso Pai. Nós queremos agradar a Ele, porque nós fomos constrangidos pelo amor dEle. Mas nós não podemos cair na mentira do diabo, porque caso essa caixa caia, caso essa caixa, essa encomenda extravie por um período, ele não pode achar que o amor de Deus acabou sobre a vida dele. Ele não pode achar que a graça de Deus não é suficiente para trazê-lo de volta. Não, a graça de Deus é superabundante, e não há erro, não há pecado que a graça de Deus não seja capaz de pagar. Amém? Então Paulo ora: tenham o entendimento de vocês iluminados, para que vocês conheçam. Versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, qual é a herança? Que revelação é essa? Que coisa grandiosa é essa que Paulo está falando, que nós temos que entender? Que Jesus pagou o preço, Ele morreu, Ele foi ressuscitado por Deus, e hoje está glorificado com Deus, na glória eterna que Ele sempre teve com Deus, desde a eternidade, e está assentado à destra de Deus. Está lá o Deus Pai e o Deus Filho à destra dele. E esse texto diz que abaixo dos pés de Cristo estão todo o poder, toda a potestade, todo o domínio, qualquer nome que se possa referir no presente século ou no vindouro, seja em âmbito natural, seja em âmbito espiritual. Pode ser um domínio terreno, pode ser um rei, um presidente, pode ser um governador, pode ser um juiz, pode ser uma nação, pode ser qualquer poder terreno, ou qualquer potestade, principado, qualquer poder espiritual, qualquer demônio, qualquer nome que se possa referir, todos estão debaixo dos pés de Cristo. Todos estão debaixo dos pés de Jesus. E o que Paulo está orando que a gente entenda é: os pés de Jesus fazem parte da igreja dele, porque os pés de Jesus é parte do corpo de Jesus, e o corpo de Jesus é a igreja de Cristo. Então, o que Paulo está falando, assim como Deus está assentado com seu Filho Jesus, assentado à sua direita, e abaixo dos pés dele estão todos esses nomes que nós já dissemos, a igreja de Cristo está assentada juntamente com Cristo, ao lado de Deus, à destra de Deus. Meu irmão, Deus não tem adversário. Mas pode dizer, mas o diabo não é adversário de Deus? Jesus não tem adversário. Adversário, como eu dei exemplo pela manhã, adversário é aquele que está em pé de igualdade. Seja em esportes de luta, ou em esportes de atletismo, corrida não, vários esportes, tem categorias, ou de idade, ou de peso, por quê? Para dar condições de competição, porque, por exemplo, no judô, vai colocar uma pessoa de 50 quilos para lutar com uma pessoa de 100 quilos, está dando igualdade de competição? Não está, então não há rivalidade, não é um adversário compatível. Agora me fala, quem está à altura de Deus para ser adversário dele? Quem está à altura de Jesus Cristo para ser considerado adversário dele? Ninguém. Qualquer poder que se possa referir, qualquer nome que se possa referir, está infinitamente abaixo do poder e do domínio de Jesus Cristo e do domínio de Deus. Qualquer nome, qualquer poder que se possa referir. E se nós, como igreja, estamos com Cristo, não há poder que possa nos parar. É por isso que a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, não há adversário para Cristo. Mas a questão é, cada um de nós individualmente, nós podemos dizer que nós estamos acima de qualquer principado e potestade, qualquer nome, qualquer domínio que se possa referir? Individualmente nós podemos dizer isso? Não. Nós só podemos dizer isso como igreja. Nós só podemos dizer isso como corpo, porque individualmente nós voltamos para a questão do outro. Eu sou um, ele é outro, eu estou sozinho. Mas somente quando nós somos igreja. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. Os principais e potestades só estarão debaixo dos pés da igreja se Cristo for o cabeça.
E os principados e potestades e domínio, qualquer nome que se possa referir, só estarão debaixo dos nossos pés se nós somos igreja. Então, se nós somos igreja, nós podemos dizer sim, todo principado e potestade, qualquer domínio, estão debaixo dos meus pés, se eu sou igreja. Se eu sou igreja, se o meu irmão é meu próximo e não outro. Se aquele que senta do meu lado é o meu próximo e não outro. E se eu busco a proximidade de tal forma que eu passo a me confundir com o meu irmão, ao ponto que eu não sei mais quem sou eu ou quem é ele. Assim como Deus, Pai, Espírito Santo e Jesus são, onde se olhar, nós não sabemos quem é quem. Assim como Adão e Eva, antes da queda eram, assim como Deus planejou que marido e mulher sejam tão próximos, tão próximos, tão próximos, se nós olharmos, quem é quem? Quem é o Wellington e quem é a Clauziane? Não sei, porque eles são tão próximos que não existe um e outro. É uma coisa só, é uma carne. E igreja, como eu disse, a igreja, ela foi criada depois da família. A igreja é para ser o reflexo da família. Deus criou a família antes da igreja. Então, não é a igreja que tem que ensinar a família, é a família que ensina a igreja. Não é a igreja que serve de exemplo à família, é a família que serve de exemplo para a igreja. Tudo começa na família, porque Deus criou família, para que a igreja seja família, onde não há um e outro, mas exista próximos, que se aproximam, e de tanto se aproximarem, se confundem, se fundem, né? Onde a dor do um é a dor do próximo, não é mais o outro. Onde as fraquezas de um é a fraqueza do outro, o erro de um é o erro do próximo, né? Estou tentando não falar outro. Então, o erro do um é o erro do próximo. Se eu errar, me desculpe, meus irmãos, mas vocês estão errando comigo, se vocês forem próximos comigo. Se eu cair, se vocês forem meus próximos, vocês vão estar caindo comigo. Porque Jesus fez isso, Ele caiu com cada um de nós. Jesus não nos olhou como o outro. Jesus não veio e falou assim, esse aqui é um, aquele ali é outro. Não, Ele olhou para cada um de nós como se fosse Ele mesmo, e Ele se confundiu conosco, Ele não fez acepção, e quando nós caímos no nosso pecado, toda a humanidade, Jesus veio e caiu com a gente, porque Ele se fez um conosco. Ele caiu conosco, e todas as vezes que nós caímos, Ele cai conosco de novo. Todas as vezes que nós erramos, Jesus, Ele assume a responsabilidade sobre cada um de nós, diante de Deus, porque Ele veio e comprou com sangue alto, e Ele diz assim, não, eu comprei, meu sangue é muito valioso, eu não vou perder essa mercadoria, eu não vou perder essa pessoa, nenhum daqueles que Deus me deu, eu não vou perder nenhum. Se for necessário, eu caio com eles quantas vezes for necessário, 70 vezes 7, se for preciso, eu pago o preço por eles, porque o meu sangue é precioso, eu paguei o preço, eu não vou deixar nenhum para trás. Ninguém ficará para trás, porque o meu selo está sobre cada um deles, o meu selo está sobre cada um, da minha igreja, da minha noiva. E aí a gente volta para a família, por que Deus trata a igreja como noiva? Paulo vai falar do primeiro Adão, e também fala do segundo Adão. Se por meio do pecado de um veio a condenação sobre todos, né? Paulo vai falar lá em Romanos, também pela obediência de um só, vem a remissão do pecado, a salvação sobre todos, pela obediência de um só. E assim como Adão, o primeiro Adão tinha uma noiva, que ele deveria ter sido um com ela, que era Eva, mas eles não conseguiram cumprir o propósito de Deus, e eles fizeram divisão e passaram a ver diferença entre um e outro. Assim também o segundo Adão, que é Jesus, ele tem uma noiva. Só que o primeiro Adão, após cair, ele jogou a culpa na noiva. O segundo Adão não caiu, quem caiu foi a noiva, mas o segundo Adão não jogou a culpa na noiva, ele assumiu a culpa para ele mesmo.
O segundo Adão, que é Jesus, ele vê a noiva como parte dele. É parte dele. Quem é noiva de Cristo? Levanta a mão. Nós somos noiva de Jesus. Você é parte dele, meu irmão. Pelo menos eu não quero perder nenhuma parte do meu corpo. Alguém aqui que quer perder alguma parte do corpo? Eu não quero perder um dedo sequer. Nem a pontinha. Quando sai uma lasquinha da unha, nessas lasquinhas aqui, dói, né? É ruim. Você tem que puxar para não continuar. Mas a gente não quer perder. Vocês acham que Deus, Jesus, Ele quer perder alguma parte do corpo? Ele vai fazer e faz e já fez tudo que é possível para que o corpo esteja junto. Jesus vai fazer o que for preciso para que o corpo esteja junto. O corpo é a igreja de Deus sobre toda a terra, sobre toda a terra. Todos os crentes sobre toda a terra, todos os crentes do Bar de Matozinhos, todos os crentes de São João del Rei, todos os crentes das vertentes, todos os crentes de Minas Gerais, todos os crentes do Brasil, a noiva de Cristo. Nós fazemos divisões, infelizmente, porque nós passamos a ver o outro. Nós vemos, como eu disse, né, o calvinista e o arminiano, um e o outro. Jesus não vê isso. Nós vemos o assembleiano e o batista. Nós tratamos como o outro. Jesus não vê isso. Nós vemos o pentecostal e o tradicional. Jesus não vê isso. Jesus não olha assim. Nós é que fazemos separação das coisas. Eu sou daqui. Da onde você é? Eu sou de cá. E o outro? O outro é de lá. Não existe outro, meu irmão. Somos um. Toda a igreja de Cristo. Toda a igreja dele. O assembleiano é próximo de mim. O batista, meu próximo. O calvinista, meu próximo. O arminiano, próximo. Luterano, próximo. Quem não tem nome nenhum, é meu próximo também. Se está em Cristo, se é noiva de Cristo, se é igreja, é meu próximo. Amém? E assim, todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, está sujeito aos pés de Cristo. Estão sujeitos aos pés de Cristo. E sobre todas essas coisas, o constituiu quem? Jesus, como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é quem cumpre tudo em todos. Amém? Jesus é quem cumpre tudo que você precisa. Jesus é quem cumpre tudo o que eu preciso. Jesus é quem cumpre tudo o que Ele quer em cada um de nós. O nosso papel é ser igreja de Cristo, receber essa adoção como adulto, filhos adultos, que entendem o seu direito, que entendem a sua herança, que entendem o seu testamento. Quem está com o seu testamento aí? A sua herança está aqui, meu irmão. Tudo que você precisa saber está aqui. Existe o Velho e o Novo Testamento. São aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Como igreja. E o principal disso tudo é sermos próximos. Amém? Sermos um. A oração de Jesus, antes de pagar o alto preço, ao orar o Pai, Ele diz que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está falando para Deus, Pai, que eles, todos eles, os que estão, os que vão vir, que todos eles sejam um, assim como eu, Senhor, Espírito Santo, somos um. Amém? E enquanto isso, nessa caminhada, não esqueça, o Espírito Santo, o selo, está aí, está aqui, em cada um de nós, em cada um de vocês. Amém?